Olá! Todos os espíritos encarnados na Terra estão em processo de evolução. Existe uma relação muito estreita entre consciência e progresso. Luiz Maurício Rezende, da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, que é membro do Conselho Federativo da Federação Espírita do Paraná, vai nos falar sobre esse assunto. E no final, nós vamos ver a mensagem do Momento Espírita. Olá, Maurício. Olá, Ivone. Que alegria ter você aqui. É um prazer. Luiz Maurício, conforme cada pessoa é a noção de certo e errado. Perante Deus, quando nós estamos agindo erroneamente? Pergunta interessante, não é, Ivone? Porque muitas das vezes nós pensamos sobre ações que fazemos e analisamos outrem. Como alguém faz isso e não percebe que está errado? Ou muitas das vezes nós podemos extrapolar o raciocínio para realidades muito distantes da nossa, como, por exemplo, civilizações, agrupamentos, culturas muito mais simples, um aborígene, uma comunidade indígena nos rincões da Amazônia, intocado pelo processo civilizatório. Será que a ação de Deus sobre eles é a mesma que sobre nós? Percebemos que não faz muito sentido ter aquele julgamento, ser uma tribo de antropófagos, assassinar a outrem, para os seus ritos e o seu processo, daquilo que entende como natural, quando daquele, se comparado, assassino da nossa cidade, da nossa comunidade, da nossa civilização. Será que, aos olhos das leis de Deus, se dá da mesma forma? Não podemos entender que seja da mesma maneira, porque embora a ação de maneira absoluta seja a mesma, há um assassinato, há a morte aqui, há a morte ali. Mas o olhar de Deus, ele não é feito dessa forma. E sim, ele é olhado de uma maneira subjetiva e não de uma maneira absoluta. Ela é feita relativamente ao entendimento desta pessoa em relação àquela ação. Então, o nosso erro não está na ação efetiva, mas na minha compreensão, no entendimento que eu tenha sobre aquela ação que eu esteja executando. Apesar disso, Luiz Maurício, nós sempre responderemos pelos nossos erros? Desde que se caracterize como erro, sim. Desde que eu perceba que aquilo está errado. Para tanto, é necessário que eu entenda aquilo que é certo. Esse entendimento, essa compreensão entre o certo e o errado, é exatamente o processo da nossa evolução, da compreensão das leis de Deus. Mas também poderíamos ter outra pergunta de caráter filosófico recorrente. O que é certo e o que é errado? Porque poderíamos pensar assim, na nossa cultura ocidental, é errado eu ter um casamento com várias esposas. Mas em alguns países isso não é só válido, como é referendado pela própria legislação. Há legalidade nesse processo quando aqui há um caráter totalmente ilegal. Então o que é certo e o que é errado? O aborto, a pena de morte, e vamos vendo quão relativos são esses conceitos. Mas vamos entendendo que no universo pautado por leis de perfectibilidade, leis baseadas na perfeição divina, não há uma relatividade neste certo e errado. Nesse conceito de o que é correto e o que não é correto, aí sim um fiel da balança absoluto. Pois que certo é aquilo que está coerente com as leis de Deus, aquilo que é moral, aquilo que está de acordo com a amorosidade de Deus. E errado, aquilo que vai de encontro a esse processo, aquilo que é contra as leis de Deus. Então, a primeira questão nós conseguimos solucionar. O que é certo e o que é errado? Aquilo que está coerente com a lei de Deus. Agora, voltando à pergunta que você me fez, sempre somos punidos em estar certo ou errado? Se temos a percepção de que aquilo não é correto, sim. Se nós temos esse entendimento, e podemos aí utilizar uma palavra que é bastante coerente, se temos a consciência deste processo. Para ter essa consciência, é necessário ter o entendimento do que é certo e do que é errado. Daquilo que é coerente, daquilo que está correto, daquilo que está incorreto. E aí sim, a partir desse processo, quando nós temos a capacidade intelectual e moral desse discernimento, porque essa construção ela é feita exatamente nesses dois caracteres, no entendimento intelectual e também no entendimento moral do processo, da ação, da atitude. E a partir disso, quando nós sabemos,
Assim, aí sim, responderemos porque nós não fizemos por ignorância, nós fizemos por vontade. E aí sim, a nossa vontade, quando não ignorância, ela responderemos perante o código divino. Responderemos sim com uma atitude de erro. E aí, voltando ao exemplo que dávamos sobre o antropófago e o assassino de uma cidade contemporânea, a ação é a mesma, mas a percepção é diferente. Então, um erra, o outro apenas ignora o erro. Logo, não está errando. O que o levou à ação também, né? Exatamente. Porque esse entendimento de que eu faço por quase que instinto, eu faço pelo processo cultural, pelo entendimento do meu meio, é um processo diferente daquele que mata por vingar-se, por querer apropriar-se do bem alheio. A intenção é totalmente diferente. Então, o erro e o peso do erro também é totalmente diferente. Também é diferente. Então, realmente existe uma certa dificuldade em se entender o que é certo e o que é errado. Então, é necessário nós conseguirmos desenvolver essa capacidade. Como que nós podemos desenvolver essa capacidade, Luiz Maurício? Desenvolver essa capacidade do certo e do errado é desenvolver a própria consciência, esse entendimento. Não é por acaso que os Espíritos nos informam que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Ora, se esse fiel da balança do certo e do errado está nas leis de Deus e elas estão escritas na nossa consciência, esse processo é de mergulhar na consciência, apropriar-se da nossa consciência. E como fazer isso? Exatamente no turbilhão da vida, nesse desafio da encarnação e do repetir esse processo inúmeras vezes, em que nós vamos descobrindo esse certo e errado. Mas é necessário para isso, Ivone, que nós tenhamos uma existência consciente. O que é uma existência consciente? É interessante que Jung, o grande pesquisador e contribuidor do processo da psicanálise, ele dizia que uma vida não consciente é uma vida não vivida. Porque exatamente é o processo em que nós passamos como que impermeável pela vida. Não nos impregnamos, não aprendemos, não refletimos, não sofremos, não apanhamos, não erramos, não refletimos sobre o erro. É uma vida que ela passa sem mexer conosco internamente. Então, viver é um processo de experienciar, mas refletir sobre a experiência. Analisar a experiência, compreender o porquê, os reflexos da experiência. Se nós não fazemos isso, nós seremos daqueles que repetidas vezes o fazem, de frases como: eu não sei porquê, mas isso sempre me acontece. Parece que eu atraio pessoas desse jeito. Eu sempre namoro fulano assim, beltrana desse jeito. Parece que eu não sei o que eu faço, mas sempre esse tipo de gente me aparece. Parece que é sina. E as pessoas falam, é a sina, eu atraio. Mas realmente, em determinado aspecto, é a sina, é a atração daquele que precisa ter essa compreensão de que essa pessoa, essa característica de pessoa, nos provoca determinadas situações que nos servem para um aprendizado. Porém, quando eu não trago isso para nível consciente, quando eu não reflito sobre qual a minha ação, reação, como eu reajo, ajo, como eu interajo nessa situação com esse tipo de pessoa, de personalidade, não há aprendizado. O que a vida nos faz? Ela repete o processo, repete, até que eu tenha o insight, a reflexão, me proponha mergulhar para dentro de mim mesmo, compreendendo como as minhas emoções, as minhas ações e reações surgem e acontecem na interação com essa ou aquela outra pessoa ou situação. E a partir disso, eu começo a refletir e começo a entender-me. E aí então eu tomo consciência das minhas limitações, de como eu sou ciumento, de como eu sou egoísta, de como eu reajo ao invés de agir, de como eu sou impulsivo. Então eu começo a trazer consciência para essas ações que não eram ações, eram reações, eram quase que instintivas. Eu não refletia, eu não pensava, logo eu não aprendia. Tomar consciência é exatamente esse processo de, nos embates da vida, ter um momento de mergulhar para dentro de si mesmo. Porque reencarnar, vivenciar as experiências da reencarnação e o próprio sofrimento, por incrível que pareça dizermos isso, mas não basta. É necessário aprender com tais situações. É necessário de que nós vivenciemos
por completo, nos deixemos impregnar pela experiência, trazendo e retirando da experiência o que tem de melhor. Não os traumas, não os medos, não os receios, porque muitas das vezes as pessoas falam, agora eu não me relaciono mais com gente assim, porque são todos, rotula, simplifica, com o medo de experienciar novamente, ao invés de entender que aquela situação, que muitas das vezes pode ter sido difícil, complexa, ela também é de aprendizado e não tem por que gerar trauma. E existe algum parâmetro para nós sabermos se estamos errando ou não? Em tese, podemos dizer aquilo que está coerente com a lei de Deus é correto, mas é complexo, né? Mas como entender a lei de Deus? Como compreender isso? E aí a gente encontra uma referência bastante interessante no Livro dos Espíritos, numa resposta dada a Kardec por Santo Agostinho, que ele diz o seguinte: para saber se a gente está fazendo certo ou não, para saber das nossas ações, faça, diz ele, como eu fazia durante a minha existência. Ao final da jornada, reflete se alguém tem algo a dizer contra mim, se alguém tem algo a depor contra mim, se eu fiz algo que desagradou alguém. E aí eu volto para aquela situação, que muitas das vezes no torvelinho do dia a dia a gente nem para, porque as coisas se sucedem, os compromissos, a velocidade do dia, das tarefas. Mas ao final do dia, esse momento de reflexão nos permite analisar. Puxa, mas eu não fui grosseiro, mas eu não fui injusto, mas eu não fui desonesto. E aí a gente pode falar assim, caramba, eu não me lembrava, eu não percebia, eu não tinha me dado conta de que eu sou assim ou assado. E o Espírito vai um pouco além na sua resposta. De Santo Agostinho ele diz que se ainda restar dúvida, tem uma outra situação que ele propõe. Se coloque como sujeito da ação. Como se você, ao invés de você ter praticado a ação, você tenha sido sujeito da ação. Você gostaria que tivessem feito isso para você? Se alguém fizesse assim, agisse assim, você se sentiria bem, adequado, agradável? E aí então tira-se a dúvida. E nesse processo, que é o processo realmente de autoanálise, de mergulho em si mesmo, como diz Joana de Ângeles, o Espírito, nós vamos então aprendendo sobre as ações que são corretas ou não. Num processo lento, de construção íntima, mas nesse exercício que Santo Agostinho propõe, num processo que vai tomando consciência sobre ele. Luiz Maurício, costuma-se dizer que o sofrimento é castigo de Deus, né? O sofrimento não seria resultado dos erros? Nós temos atavicamente, trazemos na alma, essa relação de que Deus é o Deus que espreita atrás da porta, pronto para ver os nossos erros e, consequentemente, castigar. Muito frequente nós ensinamos nossas crianças a respeito. Não faça isso errado porque Deus está vendo castiga. E Deus castiga. É uma mentira. Porque Deus não castiga. Porque nós ensinamos nessa frase, essa criança, primeiro que a gente dá uma forma de um Deus antropomórfico, de um velho sentado no trono, que não tem mais nada a fazer a não ser ficar espreitando os nossos erros e tropeços. E aí então, como essa construção teológica ela foi feita muito constantemente ao longo das nossas encarnações, nós temos dificuldade em ter uma concepção de Deus diferente. Por isso, reiteradas vezes falando, viu, castigo de Deus, bem feito, olha, Deus está vendo. São frases que elas devem desaparecer da nossa concepção e do nosso entendimento, porque Deus efetivamente não castiga. Não há um castigo, uma punição divina. Há efetivamente resultado de ações. Dizer que Deus castiga é a mesma tolice ou infantilidade que nós esmurrarmos essa mesa aqui, machucar a mão e dizer a mesa machucou a minha mão. Como criança faz, né? Ela queima o dedo assim, o fogão, a chapa quente, que mal, fez mal para o neném. Nessa infantilidade. Mas logo mais, não precisam muitos anos de vida, a gente perceber que isso é uma bobagem. Ora, se é tão tolo dizermos que a mesa não nos castiga, é dizer que Deus nos castiga moralmente. São as nossas ações incoerentes que trazem como consequência distornias. Porque agimos de maneira não harmoniosa com o universo, com a nossa essência, com as propostas divinas, que são amorosas, temos atitudes de desamor perante a vida e queremos ter como retorno atitudes amorosas. É natural que essas atitudes também sejam de desamor. O esmurrar da mesa vai refletir na minha mão com a mesma força, de maneira dolorosa. Atitudes de desamor perante a vida, elas vão refletir em nossa existência, na nossa economia emocional, moral,
também de maneira desarmoniosa. Então, não são castigos divinos que nos acontecem, mas sim, são situações em que nós, deliberadamente, conscientes, sabendo disso, agimos contrário à lei divina e, como consequência, nós colhemos dessa desarmonia. Ao cansar disso, nós vamos reajustando esse processo. Então, muitas das vezes, nós tomamos consciência pela reflexão, pela análise, falamos assim, mas não vale a pena fazer isso. Outras vezes, nós temos que experienciar. E aí o processo é dolorido. Puxa, errei mesmo. Arco com as consequências. Não quero mais fazer dessa forma. Numa terceira situação, podemos ver que reiteradas vezes fazemos. Insistimos no erro, até cansarmos, até nos exaurirmos desta tolice nossa, dessa teimosia nossa, e aí então capitulamos, percebemos, não vale a pena isso. É esse o processo divino. Não que nos castigue, mas sim nos dando a oportunidade para o aprendizado. Porque também Deus, por justiça, não nos oferece dons nenhum, capacidades nenhuma, e sim nos oferece oportunidades de aprendizado. E esses sofrimentos, eles são efetivamente processos de aprendizado. Mas nem todo sofrimento é aprendizado, não é, Ivan? Sim, depende de como vivenciamos o sofrimento, né? Por isso encontramos o Evangelho segundo o Espiritismo, bem e mal sofrer. Porque imagina a gente passar pelo sofrimento e se dar conta que ele não serviu para nada. Porque algumas vezes, se a gente tem essa relação com Deus, de que Deus castiga, que é sofrimento, basta o sofrimento. Aí nós passamos pelo sofrimento como quem passa por uma tempestade. A gente se encolhe, a gente arranja um lugar protegido para que o vento não leve a gente, passou a tempestade, a gente continua igual. O sofrimento desse é o mal sofrer. Não aprendemos a resignação, né, Mônica? O sofrimento, ele não deve ser um processo só da dor pela dor. Ele deve ser um processo de impactar a nossa emoção, provocar reflexão e nos fazer mudar o patamar. Se após um processo dolorido, a morte de alguém que nos antecede ao retorno ao mundo espiritual, a perda do emprego, a doença que se instala no nosso corpo, no corpo daquele que amamos, reveses, traições, distonias, brigas familiares. Se todas essas quantidades de sofrer, qualquer dessas situações tão naturais no nosso dia a dia, não nos serve de aprendizado, é um sofrimento inútil. É o mal sofrer que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o sofrimento, ele é a ferramenta de aprendizado. Aprendeu? Não. Então tem que passar de novo por castigo divino? Não, foi porque você não aprendeu. Mas tem outra maneira de aprender, em vez de sofrer? Tem. É que a gente não se propõe muito a usá-la, que é a ferramenta do amor. Amar é um processo muito melhor de aprendizado. Por abrirmos mão do processo de amar, o sofrimento é a ferramenta que a vida se utiliza até nos convencermos pelo amor. Luiz Maurício, como que nós podemos desenvolver essa consciência com relação às leis de Deus? Se nós percebermos a existência, a programação da nossa existência, ela é feita exatamente na medida, no molde, no tamanho das nossas capacidades e necessidades. E é interessante esses dois conceitos de capacidade e necessidade, porque a capacidade para dar conta, capacidade intelectual de compreensão, capacidade moral de suportar, e necessidade, que é aquilo que nos cabe no aprendizado nessa existência. Reencarnamos todos com uma programação muito bem definida e detalhada. Nessa programação, a providência divina percebe que nesse momento da minha existência de espírito imortal, essa encarnação é um momento para refazer os laços com fulano, para aprender a ser um pouco mais humilde, para superar o egoísmo, o orgulho, seja o que for no nosso mapa emocional. Então é natural, se essa é a programação da vida, que os acometimentos, que as situações que vão ocorrer, elas vão servir para essas situações. Então aproveitemos o ensejo da vida, os desafios que a vida oferece e o tragamos para o nível de consciência, para essa reflexão, para essa análise, esse mergulho dentro de si mesmo, frente a cada uma dessas situações. Ao invés de nós reclamarmos, por que comigo e não com fulano, por que acontece comigo? A pergunta é, o que a vida está querendo me oferecer? O que eu posso aprender com isso? Qual é a lição de hoje que eu tenho? E muitas vezes são lições doloridas, porque são lições que nós deixamos de aprender por inúmeras outras oportunidades. Então, muitas das vezes, é a lição da paciência, da resignação,
da compreensão com o outro que não tem o entendimento que nós temos. E o problema é que essa pessoa difícil geralmente está dentro de casa, está dentro do lar, está sob o mesmo teto, porque a providência divina sabe que se não colocar no mesmo teto a gente foge, a gente não quer, porque é muito difícil, mas é o momento. E se nascemos sob o mesmo teto, no mesmo lar, é porque temos todos daquele círculo familiar, daqueles espíritos juntos, a maturidade emocional para tanto. Porque muitas das vezes o erro aconteceu há séculos atrás. E a paciência divina esperou o momento adequado, a maturidade adequada, para que todos aqueles espíritos pudessem se reencontrar agora e sanar então as limitações, as dívidas, aquilo que não foi feito em um momento oportuno. Muito obrigada, Luiz Maurício. Muito obrigada por ter participado do nosso programa, nos trazido reflexões tão importantes para a nossa vida. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês, Ivone. Agradecemos a todos vocês e convidamos para que vejam a mensagem do Momento Espírita, que é um trabalho realizado pela Federação Espírita do Paraná. Muita paz a todos. Na sua infinita bondade, Deus providenciou que nosso corpo fosse feito maravilhosamente, com sentidos que nos ajudam a perceber suas obras e ter prazer com elas. Se estamos ouvindo esta mensagem, é porque somos dotados do sentido da audição. Graças a essa preciosidade, podemos notar as nuances de tom de voz de uma pessoa querida, o sussurro do vento entre as árvores, o farfalhar das folhas caídas roçando o chão, a risada gostosa de uma criancinha. E quantas emoções nos são propiciadas graças à audição. A doçura da canção de ninar, o encanto de uma sinfonia, a cadência ritmada dos versos de um poema, uma declaração de amor. Mas Deus, que nos criou no íntimo de nosso ser e nos teceu no ventre de nossa mãe, nos brindou ainda com o sentido da visão. É Ele que nos proporciona momentos agradáveis de contemplação da natureza. Graças à visão, nos extasiamos com as bochechas coradas de uma criança feliz, com a chuva caindo sobre os campos, o vermelho, dourado e violeta do pôr do sol, a escala de cores do arco-íris. Tudo graças ao olho humano, que é capaz de distinguir mais de 300.000 cores. Artefato inimaginável, próprio de um Deus infinito em seus atributos. Um Deus que se esmerou ainda mais e nos deu o olfato, que nos permite distinguir uns 10.000 odores. O aroma da nossa comida favorita, o delicado perfume da violeta, que se distingue do jasmim, do cravo, da sutileza da camélia, da exuberância da lavanda. Quem já não se extasiou com o cheiro da terra molhada pelas primeiras gotículas da chuva? E que se dizer então do tato? Esse sentido que nos permite sentir a brisa suave no rosto, o abraço caloroso de quem amamos. O tato que nos permite sentir o aveludado pelo do gato manhoso que se espreguiça na tarde quente. Também a aspereza da lixa e a suavidade de uma fruta. E basta que demos uma mordida numa fruta para que entre em ação o paladar. Nossa boca é inundada por uma mistura de sabores sutis, à medida que as papilas gustativas captam a sua complexa composição química. De fato, temos motivos de sobra para exclamar com o salmista: quão abundante é a tua bondade, ó Deus! É bom que pensemos a respeito dessas preciosidades, que são os nossos 5 sentidos, para que os utilizemos de forma mais plena. Portanto, que nossos olhos saibam descobrir a beleza, o encanto da manhã que se lança luminosa espancando a noite. Que nossos ouvidos se aprimorem na captação dos sons mais delicados, descobrindo a gota que cai, devagar, escorrendo da nuvem preguiçosa, o canto longínquo de alguém saudoso.
Que nosso olfato se detenha na descoberta de aromas sempre novos que a natureza oferece. Que nosso tato se aprimore no abraço, na carícia, no aperto de mão espontâneo e fraterno. E quando estivermos à mesa, sentindo o sabor que nos causa prazer, lembremos de Deus e aprendamos a louvá-lo enquanto nos deliciamos com a pizza, o cachorro-quente, o sanduíche predileto, o sorvete, o arroz com feijão. Aprendamos a agradecer ao Pai por nos ter oferecido, para nosso prazer na terra, essas 5 gemas preciosas. Pensemos nisso hoje, amanhã e sempre.